Olá, bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar hoje sobre o que contar no primeiro ato. Na nossa aula passada, eu falei bastante sobre o que eram as estruturas narrativas, e sobre a estrutura em 3 atos. Aqui, nós vamos entrar nas especificidades de cada um dos atos. Como eu já falei várias vezes, e vou continuar falando até o final do curso, na literatura e no ato da contação de história não existem leis. Existem pequenas dicas e sugestões, que é o que a gente pode fazer. As narrativas, muitas vezes, vão quebrar as convenções no ato de contar a história. E o que se estipula é que o primeiro ato vai ter entre 15% e 25% da história, o segundo ato costuma ter entre 50% e 65% da história, e o terceiro ato costuma ter entre 10% e 20% da história. Então, obviamente, essas porcentagens vão flutuando de acordo com um tipo de narrativa e a escolha do próprio autor. E, obviamente, muitos autores vão quebrar essas convenções. Mas, falando do primeiro ato em si, o que é que eu tenho que escrever no primeiro ato? O que é importante acontecer no primeiro ato, ser mostrado no primeiro ato? Ora, você tem que começar a narrativa. E começar a narrativa, na verdade, é uma das coisas talvez que seja mais complicada no ato de contar uma história. A gente vê muitos autores que sofrem para escrever ali as primeiras palavras ou para desenvolver aqueles primeiros instantes da ideia. O primeiro ato consiste em você apresentar os personagens, o cenário, o tempo para o leitor. Então, essas temporalidades, essas ambiências, elas precisam ficar claras para o leitor logo nesse primeiro momento na narrativa. E, na verdade, uma das coisas importantes a ser feita é apresentar esse mundo comum. O conto é uma narrativa, como eu já falei várias vezes, concisa, rápida. Então, esses primeiros momentos, eles são extremamente importantes para que a gente se conecte com o ambiente, e com a personagem que vai estar vivendo a narrativa. Se você vai estar ambientando essa narrativa dentro de um espaço fantasioso, fantástico, ficcional, como, por exemplo, um futuro ou um passado, é muito importante que isso seja estabelecido de maneira clara para quem está lendo a história logo nos primeiros momentos. Assim, o próprio leitor vai começar a preencher as lacunas da construção da narrativa a partir dessas primeiras características que são entregues para ele. E uma coisa que é fundamental aparecer ainda dentro do primeiro ato, de preferência no final do primeiro ato, e ele é um marcador na realidade da virada do primeiro para o segundo ato, é o conflito. Vocês se lembram que quando a gente estava organizando a história, lá no nosso exercício de perguntas, a gente pede uma problemática? O conflito, basicamente, ele é problemático, ele está associado à problemática. É a que vai fazer o personagem que está dentro dessa temporalidade, dessa espacialidade, se mover. Ele vai gerar a história, basicamente. É o que move a história e impulsiona ela para frente. Então é de suma importância que a gente já descubra o que é isso, Descubra o que é esse gatilho motivador da narrativa. E para isso é interessante que você tenha em mente a unidade de efeito, que a gente conversou sobre ela, o sentimento, a sensação que você quer despertar no seu leitor. Por quê? Porque normalmente esse sentimento ele está em oposição ao que o personagem é inicialmente. Ou pelo menos é algo que falta, que o personagem vai buscar, ou é algo que vai afligir o personagem. Então você ter a unidade de efeito em mente, ela vai ajudar em você entender quais são as características importantes do seu personagem que precisam ser mostradas dentro desse primeiro ato. Ora, os personagens e as pessoas e os ambientes, eles são gigantes e complexos. Você precisa aprender a recortar, a diminuir, a pensar. O que é importante para a história que eu quero contar? Quais características desse meu personagem eu preciso mostrar nessa narrativa? Quais características desse cenário e desse mundo onde a narrativa está se passando eu preciso mostrar para o meu leitor? E isso, normalmente, é guiado por essa unidade de efeito que você está querendo buscar. Então nós podemos partir para os exemplos, para essa abstração que eu estou fazendo aqui sobre o que é que tem que ser apresentado, ganha um pouco de mais materialidade. Dos 4 exemplos que a gente deu na aula do módulo 0, eu vou trazer 2 para cá. Um do abstrato e o outro do concreto. A do abstrato, eu escolhi o Eros, Era a história do menino gay que se apaixonava pela primeira vez. E aqui a gente vai desenvolver um pouco o primeiro ato dessa história. E o concreto, se vocês não lembram, é a história do casal conservador que decide abrir o relacionamento. A gente vai continuar usando essas 2 narrativas durante todo o exercício da construção, tanto de personagens, quanto da estrutura narrativa, quanto até da voz, até o final do curso. Mas, para que vocês não sintam que aquelas outras histórias foram abandonadas, eu vou colocar elas aqui na descrição do curso, dentro do material, para que vocês vejam quais eram as minhas ideias para o desenvolvimento daquelas outras 2 narrativas. Bem, começando a nossa primeira história, a história do menino que se apaixona pela primeira vez. O que seria importante de mostrar dentro do primeiro ato dessa história? Eu pensei em 2 pontos
muito específicos e muito diretos. O primeiro momento vai mostrar a vida escolar dele. Como eu falei, ele teria entre 12, 13, 14 anos. Isso é algo que você pode desenvolver quando você estiver fazendo a ficha e a construção do personagem. Mas vamos botar aí nesse momento de pré-adolescência para adolescência, né? Na realidade ali, a primeira parte da adolescência. E eu acho que o primeiro ato, ele poderia justamente mostrar pra gente a vivência dele escolar, com os amigos, as interações sociais dele, talvez até um pouco da própria casa dele. E a gente conhece ali a rotina tradicional dele, o que ele faz, como ele vai para a escola, como ele interage, o que ele faz para se divertir, e a relação dele com os pais, a relação deles com os amigos. Isso tudo pode ser trabalhado. Você não precisa trabalhar todas essas coisas, mas você pode escolher algumas delas para serem o exemplo, né? Para servirem, para entrarem ali dentro da contação de história. A segunda coisa que é de suma importância é o conflito. Como eu falei, a nossa problemática é a paixão. Não é a homossexualidade, não vai ser preconceito, vai ser o ato de se apaixonar. Então, basicamente, o final do primeiro ato seria justamente ele encontrando o objeto dessa paixão, né? Esse menino por quem ele vai se apaixonar. Pronto, isso encerra o primeiro ato. Ele se apaixonar, se encerra o primeiro ato. Por quê? Porque esse conflito que foi estabelecido, o ato de se apaixonar, ele agora vai quebrar com esse ambiente que a gente tinha criado, essa rotina, esse mundo comum que a gente tinha apresentado do personagem, ele agora vai ser mexido por esse conflito que foi estabelecido. Ok? Então nós temos aqui o primeiro ato da nossa história. Para a nossa próxima história, eu tinha falado que eu queria que ela começasse não com a esposa propondo, né? Não com a esposa apresentando ali a proposta, mas na realidade isso já acontecendo. Então seria interessante que dentro desse primeiro ato a gente buscasse de alguma forma fazer uma recapitulação de que o casal estava passando por problemas, o casal aderiu a uma prática de vida completamente fora do que era o esperado deles socialmente, do que eram as próprias convicções deles de mundo. Então, isso tem que ser feito, e observe só, porque é complicado, você vai ter que construir toda uma espécie de backstory dentro da história. Por quê? Porque o conflito, como eu tinha introduzido, né, como eu tinha mostrado para vocês lá na outra aula, é o momento no qual o marido vai se apaixonar por uma outra pessoa. Ou, na verdade, o momento que a mulher, né, a esposa, que tinha sido ela a propositora do casamento aberto, do relacionamento aberto, ela vai perceber que o marido está se apaixonando por alguém, está se envolvendo por alguém. Então, nesses 25%, a gente tem que ter todas essas informações, né? A gente tem que meio que compreender que existia uma rotina, existia um padrão, e esse padrão foi rompido, e esse padrão foi quebrado. Então, basicamente, o primeiro ato é, além de apresentar os dois personagens e a gente conhecer essas duas características, compreender que esse backstory, né, esse backstory que existia antes da própria narrativa começar. Como eu já adiantei, o fim desse primeiro ato, né, o momento que o conflito vai ser posto, é justamente o momento que a esposa percebe que o marido está se envolvendo além do que era meio que o combinado deles com outra pessoa. Como eu já dei várias dicas, né, a esposa meio que é a peça central dessa narrativa. Então, é muito importante que algumas características da personalidade e das vontades dela sejam estabelecidas nesse primeiro ato. Porque aqui a gente definiu ela como protagonista. O marido vai estar como um segundo personagem, mas a voz narrativa é a dela. Então, mais do que só conhecer esse conflito e essas diferenças, a gente tem que conhecer talvez um pouco de como ela se sente. A gente volta mais uma vez para a unidade de efeito. Qual foi a unidade de efeito que foi escolhida? Qual o sentimento que você quer buscar, que você quer mostrar? Então, esse sentimento ele tem que estar bem definido aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre as duas unidades de efeito que eu escolhi lá na aula do terceiro ato, quando eu vou falar sobre a virada e sobre o impacto da unidade de efeito dentro da narrativa, para que eu não estrague um pouco esse passo a passo. Mas, que fique claro, ela já está definida. Tanto a unidade de efeito da história do menino, quanto a unidade de efeito dessa narrativa, eu já escolhi. Mas eu vou escolher omitir de vocês agora, para que quando for na nossa terceira aula, na nossa aula do terceiro ato, essa surpresa seja revelada. Então vamos fazer uma breve recapitulação antes de encerrar a aula. O que é que nós temos que fazer no primeiro ato?
Bem, nós temos que apresentar o nosso protagonista, apresentar os personagens da narrativa, apresentar as ambiências da narrativa, apresentar a temporalidade da narrativa e o conflito. Essas coisas são de suma importância. Obviamente, nem todas elas são de suma importância em todas as narrativas. Você pode ter uma narrativa que vai ser muito mais centrada em personagem, então a ambiência e a temporalidade pouco vão importar. Em algumas outras narrativas, a ambiência e a temporalidade são muito importantes. Então, quão importante for esse elemento para a história que você está querendo contar, melhor ele tem que ser desenvolvido dentro do primeiro ato. E, obviamente, o nosso conflito, que é a peça que vai mover essa história. Como a gente estava falando desde lá da aula 0, que o conflito move as narrativas. Aqui, nesse curso, nós vamos tentar trabalhar e construir contos que são movidos por conflito. Então, é importante que ele esteja bem estabelecido dentro do nosso primeiro ato. E para finalizar, o exercício para vocês dessa aula é estabelecer o que o primeiro ato de vocês vai contar. Estabelecer quais são as características que vão ser priorizadas, estabelecer o que vai ali acontecer e, obviamente, estabelecer o conflito de vocês. Vale lembrar que o ato de fazer isso é bom ter a unidade de efeito em mente. Qual é o sentimento que eu quero despertar, porque isso vai tornar relevante quais características dos personagens e dos ambientes vão ser necessárias para alcançar essa unidade de efeito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê lá no segundo ato. Até a próxima e tchau!